Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 ações aqui no Brasil que nunca tiveram prejuízo. E melhor do que isso, vou te mostrar não apenas essas 5, mas também como você pode encontrar essas e outras empresas por conta própria. Vamos lá? Começando aqui então por uma ação que é muito querida por muitos investidores aqui no Brasil, que é a WEG. A WEG nada mais é do que uma multinacional brasileira especializada na fabricação e comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores, tintas e vários outros produtos. Mas você não veio para esse vídeo aqui para me ouvir falar sobre a história dessa empresa, mas sim sobre qual é a situação atual dessa empresa e por que valeria ou não a pena você investir nela, é claro, de acordo com os seus próprios critérios. Vamos dar uma olhada agora nos números da WEG e para isso a gente vai utilizar o site Status Invest. Então a gente vai olhar alguns critérios específicos. O Status Invest é um site bem completo, ele tem vários indicadores diferentes para nós analisarmos, mas a gente vai dar uma olhada em alguns específicos aqui. Para começo de conversa, vamos dar uma olhada no Dividend Yield. Aqui a gente já consegue ver que o Dividend Yield da WEG não é assim tão alto quanto você poderia esperar de ações que são reconhecidamente boas pagadoras de dividendos, mas isso pode ocultar um pouco da performance que você pode ter ao longo do tempo recebendo dividendos da WEG. Por quê? Porque não basta simplesmente, se você quer receber altos dividendos, você escolher empresas que já pagam esses altos dividendos. Existe uma outra forma chamada Dividend Growth, que eu comentei em um vídeo recente aqui do meu canal, vou deixar um link para ele aqui na descrição e um card aqui em cima também, que é justamente sobre você investir em empresas que distribuem dividendos, mas que ao mesmo tempo estão crescendo em bolsa. Se a gente for olhar para o Dividend Yield da WEG ao longo do tempo, ele não é alto, inclusive ele veio diminuindo ao longo do tempo ali com uma média perto de 2% ao ano. Só que se todo ano você recebe 2% frente ao montante que você tem investido, só que todo ano o montante que você tem investido aumenta porque a ação está se valorizando em bolsa, isso acaba trazendo um resultado bastante positivo e bastante interessante para o investidor final. Um ponto que muitas pessoas comentam ao falar da WEG é justamente que, pelo fato dela ser uma empresa que tem seus lucros crescentes, por ser uma empresa que nunca teve prejuízo, como eu vou te mostrar mais pro final dessa aula, o fato é que a WEG não é uma empresa barata para se comprar, para se investir em bolsa hoje. Se a gente for olhar para os indicadores de valor, como por exemplo, preço por lucro, a empresa hoje está com uma relação de preço por lucro bastante elevada, na casa de 36,49 vezes. Como o próprio Status Invest coloca aqui, isso dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Quando a gente tem uma relação de preço por lucro muito alta, isso faz com que investir em WEG fuja um pouco da ideia do investimento em valor, mas pode dar uma ideia, principalmente da qualidade da empresa ou da expectativa que o mercado está colocando em cima dessa mesma empresa. Também sobre PL, eu já fiz um vídeo aqui no canal, um vídeo bastante completo falando só sobre esse indicador, só sobre o indicador PL. Então se você tiver interesse, recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo também. Importante quando a gente fala de ações em bolsa, principalmente quando a gente está comunicando aqui em vídeos no YouTube e em outros locais, a gente dá uma olhada também na liquidez da empresa. Por quê? Porque empresas pouco líquidas podem colocar riscos que você talvez não gostaria de correr. Para o fato da liquidez da WEG, a gente tem aqui uma liquidez mais do que suficiente. A gente tem uma liquidez média diária de 247 milhões de reais. O ponto que começaria a nos preocupar seria se fosse uma ação que tivesse menos de 1 milhão, menos de 500 mil reais, menos de 250 mil reais por mês de liquidez. Aí começaria a ser algo preocupante. No caso da WEG, 247 milhões, não tem problema nenhum. Inclusive, se a gente for olhar para o desempenho histórico da WEG, a gente vai ter um gráfico mais ou menos como esse gráfico aqui, que mostra o desempenho da WEG desde setembro de 2004 até hoje, até o dia 12 de maio de 2023, que é quando a gente tem dados disponíveis. E aí a gente pode ver WEG, linha azul, verde e Bovespa, como que a WEG, como as ações da WEG conseguiram performar muito melhor do que as ações do Bovespa nesse mesmo período. Lembrando, esse gráfico aqui que você está vendo na sua tela agora, ele considera o reinvestimento dos dividendos, que por mais que possam ter sido poucos, percentualmente falando, ano após ano, quando você tem um gráfico como esse, de uma elevação de preço, uma valorização da empresa, acaba sendo muito claro pensar que você preferiria ganhar percentualmente menos, mas nominalmente, que é o que realmente importa, que é a quantidade de dinheiro que você recebe, acaba sendo um número maior. Para dar um exemplo, se a gente considerar 10% de dividendos para o Ibovespa, a gente vai ter 10% sobre 4.800, vai dar R$ 480 por ano.
No caso da VEG, se a gente considerar 2%, que é o dividendo atual, frente o valor acumulado final, lembrando, as duas começam em R$1.000 e vão variando ao longo do tempo, 2% de 60 mil é R$1.200, ou seja, mesmo com um dividend yield menor, com percentual pago menor, ao longo desse período, tanto o Ibovespa como a VEG variaram, mas variaram de formas diferentes, a VEG se valorizando muito mais, só que mesmo esses 2% de yield renderia aproximadamente R$1.200, quase 3 vezes mais do que o Ibovespa rende em dividendos, mesmo tendo um dividend yield maior. Vamos partir agora então para a segunda ação que a gente vai dar uma olhada hoje. E essa segunda ação aqui, ela é bastante interessante porque ela é também bem falada pelos investidores, mas por um motivo quase que contrário ao motivo da VEG, como eu acabei de te explicar. Essa segunda ação é a TRPL4. A TRPL4, ou ISA-CETEP, é uma empresa concessionária de transmissão de energia elétrica aqui no Brasil. Também, aqui no Brasil, é importante denotar que essas empresas do setor elétrico, seja do setor de geração, seja do setor de transmissão, seja do setor de distribuição de energia elétrica, essas são empresas que são reconhecidamente boas pagadoras de dividendos, muito por conta da estrutura da empresa, que muitas vezes impede que a mesma reinvista o seu lucro, reinvista em si mesma, justamente porque é uma empresa que funciona através de licitações. Então, se a gente for olhar para os indicadores da TRPL4, a gente vai ver que tem uma situação realmente diferente da VEG. Nós temos um dividend yield maior, mais do que o dobro do que o dividend yield da VEG. Atualmente, a TRPL4 está em 4,29% e já esteve muito maior em um passado não muito distante, chegando a 18% em 2018 e 15% em 2021. E a gente tem também uma relação preço por lucro muito mais baixa do que nós temos na VEG. A relação preço por lucro da TRPL4 hoje está em 6,62, uma relação muito mais baixa do que a da VEG, inclusive perto da média, se não até um pouco abaixo. Já para a parte da liquidez, nós temos uma liquidez que é um pouco menor do que a liquidez da VEG. Nós temos uma liquidez média diária de apenas 45,8, 46 milhões de reais por dia, mas que novamente é mais do que suficiente e não é nenhum ponto de preocupação para os investidores em geral. Se nós formos olhar para o desempenho histórico da ISA-CETEP, a gente vai ver uma situação mais ou menos parecida com a situação da VEG, uma empresa que veio se valorizando muito em bolsa ao longo da sua listagem, ao longo do período que ela ficou em bolsa. Em azul, ISA-CETEP, TRPL4, em verde, Ibovespa. Esse gráfico aqui está apresentado desde julho de 1999 até dia 12 de maio de 2023. Realmente acaba sendo um desempenho, acaba sendo uma performance muito acima da nossa média do mercado. Lembrando que o meu intuito aqui não é simplesmente te listar essas ações, mas sim fazer com que você aprenda algumas formas que você pode utilizar na hora de investir, justamente visando investir melhor. Mais pro final do vídeo, inclusive, eu vou te mostrar como que eu encontrei as ações que eu estou listando aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o final, se você realmente quer aprender a investir melhor e por conta própria. Além disso, antes da gente passar para a nossa próxima ação, que é uma empresa do ramo agrícola, uma das nossas queridas empresas do agro brasileiro, eu quero te lembrar que eu tenho a minha comunidade e treinamento de investidores, o Fluxo. O Fluxo está recebendo novas aulas nesse mês, focado principalmente no investimento em ações. Eu te mostro dentro dele como que você pode gerar rankings de diferentes estratégias por conta própria. Rankings de dividendos, rankings de ações baratas, rankings de small caps, tudo você tomando suas próprias decisões sem depender de terceiros. Você investindo da forma que mais se encaixa contigo. Agora sim, vamos passar para a nossa próxima ação aqui da lista, que é a SLC Agrícola. De acordo com o site da empresa, a SLC foi fundada em 1977 e hoje é uma das maiores produtoras de commodities agrícolas aqui do país. Ela possui cerca de 670 mil hectares de área plantada em 22 unidades de produção, localizadas em 7 estados brasileiros, na região do Cerrado e a matriz em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É uma empresa que produz algodão, milho e soja e se dedica à criação de gado no modelo de integração lavoura-pecuária. Também produz e comercializa sementes de soja e algodão sob a marca SLC Sementes. Se a gente for dar uma olhada agora então nos números da SLC, como que ela se encontra, os seus indicadores, usando novamente o Status Invest, nós vemos a seguinte situação.
Um dividend yield, para começo de conversa, maior que a gente já viu até agora, de 8,27% ao ano. E se a gente for olhar mais ou menos qual que é a média desse dividendo, por mais que ele tenha sofrido uma queda, principalmente ali no ciclo 2019, 2020, 2021, ele vem retomando de forma bastante interessante. Esses 8,27% estão inclusive muito perto de como foi o dividend yield da mesma empresa ali em 2017, que foi de 8,31%. Olhando para outros indicadores de valor, por exemplo, como o preço por lucro, nós vemos um preço por lucro de 6,57 vezes. Isso dá um preço por lucro mais ou menos parecido ali com a TR/PL4, que mostra que está dentro da média, até talvez um pouco abaixo da média, mostrando que poderia se encaixar como um caso de valor, dependendo da sua abordagem, dependendo de outras análises que você for fazer em cima desse mesmo ativo. Olhando para liquidez em bolsa, essa é uma ação que é um pouco mais líquida do que a última que a gente viu. A liquidez média diária dela está em 58,6 milhões de reais por dia, que, de novo, é mais do que suficiente para os investidores, então não é nenhum ponto de preocupação. A ideia aqui da liquidez é justamente esse, verificar se isso é um ponto de preocupação ou não. Nesse caso, não é, então a gente pode seguir aqui o nosso vídeo. Além disso, olhando para o desempenho histórico dessa ação em bolsa, nós temos dados desde junho de 2007 até dia 12 de maio de 2023, com os resultados que estão aparecendo na sua tela agora. SLC Agrícola, linha azul, e Bovespa, linha vermelha, novamente é uma ação que conseguiu não apenas sobreviver ao longo dos anos, mas ter uma rentabilidade bastante interessante. Nesse mesmo período, junho de 2007 até hoje, R$1.000 no Ibovespa, R$1.000 na média do mercado das ações brasileiras, teria se transformado em R$1.989, basicamente dobrado o valor investido, enquanto a SLC Agrícola teria resultado em R$10.034,57, praticamente 10 vezes o investimento inicial, e também acaba sendo uma empresa que deu muito certo em bolsa desde o início. Vamos partir agora para a nossa próxima ação, para a nossa próxima empresa que nós vamos olhar aqui no vídeo. Essa próxima empresa que eu vou te mostrar é uma grande varejista de roupas aqui do Rio Grande do Sul. Você conhece? Você sabe qual é essa empresa? Essa aqui é a Lojas Renner, LREN3. Atualmente ela conta com 672 lojas ao todo, sendo 435 delas lojas Renner, a loja de vermelha de roupas, incluindo 10 lojas no Uruguai, 4 na Argentina e outras 13 da Ashua, que é uma marca separada. Além disso, dentro dessa mesma ação, dentro dessa mesma empresa, nós temos também 123 lojas Camicado, que faz utensílios para casa, bem como 114 lojas Yukon, que conta com um público um pouco diferente das lojas Renner em geral. Se a gente for olhar então para os números das lojas Renner, nós temos a seguinte situação. Pegando aqui novamente no Status Invest, nós temos um dividend yield um pouco diminuído, 4,13%, e olhando a média histórica, está mais ou menos perto da média, que é ali na casa dos 3%, mas é algo que vem se recuperando ao longo do tempo. Quando a gente olha para o dividend yield, é muito importante a gente lembrar que ele é uma fração, ele é o dividendo pago dividido pelo preço da empresa. Então o dividend yield, enquanto critério, ele pode aumentar de duas formas. Se a empresa aumenta os seus lucros e consegue distribuir mais lucros para os seus acionistas, o dividend yield aumenta. Só que o dividend yield também pode aumentar se a empresa estiver se desvalorizando em bolsa. Porque o dividendo permanecendo o mesmo, mas o preço diminuindo cada vez mais, o dividend yield, o critério, o indicador de dividend yield acaba aumentando também, que pode ser uma armadilha muito séria para o investidor despreparado. Então não seguir apenas pelo alto dividend yield, porque isso pode esconder problemas sérios dentro das empresas, das ações, dos ativos que você pensa em investir. Beleza? Olhando agora para a questão de indicadores de preço, como por exemplo o indicador PL, no caso das lojas Renner nós temos um PL de 14,35, que está perto da média, talvez um pouco acima. Quando a gente fala sobre a média do indicador PL, você pode pensar basicamente que a média do PL vai sempre ser perto de 10. Então, se estiver muito acima de 10, provavelmente é uma empresa cara. Se estiver muito abaixo de 10, provavelmente é uma empresa barata. Nesse caso aqui, 14,3 está relativamente perto da média, e certamente no dia que você estiver vendo esse vídeo, seja no dia que esse vídeo sair, seja um mês, 2 meses depois, esse indicador ele vai estar diferente porque ele depende do preço da ação. Consequentemente, é natural que a relação PL acabe mudando ao longo do tempo.
Olhando para a liquidez das lojas Renner, nós temos uma empresa que é extremamente líquida. 387 milhões de reais de liquidez média diária, que basicamente significa que o investidor nunca vai ter problema para comprar ou para vender, para colocar uma ordem de compra e uma ordem de venda ali no seu home broker, porque é uma empresa, de novo, altamente líquida, altamente negociada em bolsa. Olhando aqui para a performance histórica das lojas Renner, nós temos uma situação interessante, mas que é importante a gente tomar cuidado. Nós temos aqui a variação de preço com reinvestimento de dividendos desde junho de 1998 até dia 12 de maio de 2023. Ibovespa, linha vermelha, lojas Renner, linha azul. E nós temos, de fato, um desempenho muito bom das lojas Renner, muito positivo, que transformaria nesse mesmo período R$1.000 em aproximadamente R$99 mil, praticamente uma multiplicação de 99 vezes do investimento inicial. Mas é importante entender que, principalmente desde o início da pandemia, é uma empresa que tem enfrentado alguns problemas em bolsa, que tem se desvalorizado em bolsa. Se isso faz sentido ou não para sua análise, é outra história. Para mim, isso não faz a menor diferença. Não é um critério que eu utilizo na hora de selecionar investimentos, mas talvez seja o critério que você utiliza. É importante prestar atenção. Lojas Renner, também é importante mencionar que é uma empresa do varejo. Varejo muitas vezes acaba sendo bastante sensível a questões socioeconômicas, bastante sensível à entrada de novos competidores. Lojas Renner, por exemplo, não apenas tem os seus competidores atuando nacionalmente, como C&A, como Riachuelo, como outras lojas que vendem roupas assim em grande escala, como também tem seus competidores internacionais, como a própria Shein, como a própria Shein, ou mesmo a Shopee na hora de vender roupas. Talvez isso faça sentido dentro da sua análise, ou talvez não, mas agora a gente vai continuar para mais uma ação aqui do vídeo. Nesse caso, a ação que eu vou te mostrar agora é uma empresa bastante importante aqui do comércio alimentício do Brasil, mas que não é necessariamente tão conhecida pelo seu nome, mas sim pelas marcas que tem dentro dela. Lembrando, depois de eu te mostrar essa ação, eu vou te mostrar também onde que você pode encontrar empresas que nunca tiveram prejuízo, e eu vou te mostrar isso, é claro, mais pro final desse vídeo. Essa empresa que eu vou te mostrar agora é uma companhia de alimentos que fabrica, comercializa e distribui biscoitos, massas, bolos, lanches, farinha de trigo, margarinas e gorduras vegetais em todo o Brasil, com sede na cidade de Eusébio, no Ceará. É uma gigante no ramo de massas e biscoitos. E, como eu disse, talvez você nunca tenha visto a marca M. Dias Branco, ou mesmo o código da empresa, MDIA3, mas com certeza você já viu as mais diversas marcas que estão dentro dessa empresa. Se você entrar no site da empresa, mdiasbranco.com.br/marcas, e vir aqui um pouco mais para baixo, você vai ver as diferentes marcas que estão dentro da M. Dias Branco. Diferentes marcas atuando em diferentes segmentos e em diferentes regiões do país. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é bastante comum a gente encontrar marcas como Isabela, como a Fit Food ou mesmo como a Piraquê, enquanto essas outras marcas eu, pelo menos, não vi nos mercados daqui. Você, se você morar no Sudeste, se você morar no Nordeste, vai ver outras marcas que atuam em outros segmentos. Isso faz parte da estratégia da empresa. Olhando agora então para os números, para os indicadores, nós temos a seguinte situação. O dividend yield atual da M. Dias Branco está em 0,54%, lembrando, é 0,54% ao ano. Se a gente for observar a média histórica do dividend yield, acaba sendo um pouco mais alto do que isso, a média aqui colocada como 1,6%, mas eu esperaria algo perto de 1%, como foi em um passado não tão distante. Olhando já para a relação de preço, ela é uma empresa que está um pouco mais cara do que a média. Novamente, nós temos um indicador PL um pouco mais alto, no caso de 25,87 vezes para o indicador preço por lucro. Olhando para outros indicadores, nós também temos uma situação um pouco parecida. Uma relação de preço por valor patrimonial bastante acima de 1,86 vezes. Uma relação, por exemplo, de EV/EBITDA e EV/EBIT também mais elevada, 15,8 para o EV/EBITDA, 24,4 para o EV/EBIT, que mostra que talvez não seja uma empresa para um caso de valor, de comprar descontado, comprar esperando que a empresa se valorize, olhando, por exemplo, para os indicadores e para o resultado histórico, mas pode fazer sentido por outras abordagens, outras estratégias de investimentos. Olhando para a liquidez dessa ação, que é bastante importante, só para ver se a gente não está entrando em um negócio que você vai ter problemas na hora de comprar ou de vender, é uma empresa que também tem liquidez mais do que suficiente. Tem 43 milhões de reais de liquidez média diária, que não acaba se tornando um problema para o investidor. Olhando para a performance, para o resultado histórico da empresa,
no mercado de ações. Desde outubro de 2006 até 12 de maio de 2023, nós temos essa situação aqui, que foi positiva, foi acima do Ibovespa e foi um resultado bastante interessante que teria transformado os R$1.000 iniciais em aproximadamente R$6.200. Resultado bastante interessante. Se a gente colocar a inflação nesse gráfico, a gente vai ver, por exemplo, que por mais que tenha tido um resultado bom, a inflação ela também foi um pouco relevante ao longo do tempo, só que não tão relevante assim. Nesse mesmo período, de outubro de 2006 até hoje, até praticamente ali metade de maio de 2023, a inflação ela teve uma performance muito parecida com o próprio mercado de ações. No caso, com a média do mercado de ações representada pelo indicador Ibovespa. Você, investindo com uma estratégia clara, montando sua própria carteira de ações, não vai ter o resultado do Ibovespa, vai ter um resultado diferente. Se vai ser um resultado melhor ou pior do que o Ibovespa, aí acaba sendo muito mérito da estratégia que você for aplicar ao longo do tempo. Beleza? Bom, para fechar esse vídeo eu quero então te mostrar, como eu te prometi no começo dele, onde que você pode encontrar essas empresas que nunca tiveram prejuízo. E para isso nós temos uma lista bem legal, uma lista bem prática do site Oceans 14. E para você acessar essa lista aqui, você precisa ir para o site oceans14.com.br/ações/sem prejuízo. Aqui o site já te mostra empresas que nunca tiveram prejuízo, sendo que essas empresas precisam estar listadas na bolsa há mais de 8 anos e também a gente não vai ter nenhum banco, nenhuma instituição financeira aqui nessa lista, porque a contabilidade, a parte financeira acaba sendo um pouco diferente para essas empresas também. Aqui nós temos a lista completa de empresas que nunca tiveram prejuízo, que estão listadas na bolsa hoje. E a gente pode ver que além das empresas que eu te mostrei, que eu peguei praticamente de forma aleatória aqui nessa lista, nós temos outras. Nós temos CPFL, nós temos a própria B3, nós temos Telefônica, nós temos Cielo, nós temos São Martinho, temos Multiplan, Ferbasa, temos várias outras empresas que nunca tiveram prejuízo. E quando a gente fala de nunca ter prejuízo, por exemplo, vamos entrar em uma ação que a gente já viu hoje, Lojas Renner. Eu clico aqui, eu entro dentro da própria plataforma aqui do Oceans 14, se eu vir aqui para baixo, a gente vai ver alguns gráficos, por exemplo, de receita e de lucro da empresa ao longo dos anos. Isso aqui, eu quero deixar bem claro, não quer dizer que a empresa nunca teve prejuízo no sentido de, no primeiro mês de existência da empresa, quando tinha 2 funcionários, a empresa registrou um prejuízo de R$5.000. Não, não é o caso. O que eu estou te mostrando aqui são empresas que, listadas em bolsa, após a listagem em bolsa, de acordo com os dados que estão publicamente disponíveis, como o caso aqui que a gente está olhando das lojas Renner, são empresas que deram lucro ao longo dos anos. Ou seja, para o caso aqui, de novo, lojas Renner, LREN3, que a gente tem os dados de 2006 para frente, nós vemos que o lucro existe. Então, em todo ano fechado, é uma empresa que teve um lucro positivo. Se esse lucro foi aumentando, se esse lucro foi diminuindo, se ele foi previsível ou se foi um pouco mais instável, é uma outra questão. O que eu estou querendo te mostrar aqui é que com essa lista do Oceans 14 você pode encontrar empresas que pelo menos conseguiram a façanha de nunca ter prejuízo após serem listadas em bolsa. Beleza? Meu nome é José, esse aqui foi um vídeo da Guilda dos Investidores. Se você se interessa pelo assunto de investimentos, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais. Valeu!